Olá, meu nome é Helena Kess, sou extensionista do Centro da Obesidade e agora iremos apresentar a palestra A Inserção do Profissional de Educação Física na Intervenção Multiprofissional no Tratamento da Obesidade. Agora iremos apresentar a palestrante Cristiane Franchi, professora efetiva do curso de Educação Física da UES, mestre em Educação em Saúde pela Universidade de Fortaleza, especialista em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina e Reabilitação Cardíaca, pelo ICOR USP. Bom curso. Bem-vindos ao 7º curso CETRATA, com o tema Uma visão multiprofissional da abordagem dos transtornos alimentares e obesidade. Eu sou a professora Cristiane Franchi, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, e hoje eu vou falar sobre a importância da abordagem do profissional de educação física no tratamento da obesidade. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa importância do exercício físico, né? E do exercício físico bem orientado. E nós vamos falar basicamente sobre como fazer esse exercício, essa quantidade de exercício, essa importância realmente da atenção profissional. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para que a gente possa acompanhar melhor com algumas imagens. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, qual o papel do profissional de educação física no tratamento da obesidade? Eu vou trazer para vocês aqui o artigo 1º da resolução do CONFEF, a resolução 46 de 2002. O profissional de educação física é o especialista em atividades físicas nas suas diversas manifestações. E aí eles citam lá todas as manifestações, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação em saúde, contribuindo para a capacitação e ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento físico-corporal dos seus beneficiários, visando a consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda para a consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. Nossa, né? Nós, da educação física, muitas vezes vemos algumas abordagens tão simplistas, né? A gente vem nessa era da rede social, na qual parece que exercício físico é uma receita de bolo. E se vocês observarem dentro de todo esse papel aí do profissional, precisa de muito estudo. É por isso que existe um curso, uma formação. E essa formação, ela é generalista. Para você estar com mais afinco em determinadas áreas, a educação física é dividida em 2 áreas, o bacharelado e a licenciatura. Então, olha só. E fora isso, assim que você finaliza o seu curso, é importante que você se especialize em alguma área. Então, alguns vão para os atletas, outros vão para a reabilitação, outros vão para a criança, outros vão para a escola, e assim o profissional ele vai se capacitando para trabalhar com isso. E quando a gente fala no tratamento da obesidade, a gente precisa, sim, que esse profissional de educação física seja capacitado para desenvolver uma prática e contribuir não só pelas questões físicas e fisiológicas que o exercício vai promover, mas como vocês viram aí dentro desses atributos, a questão da autoestima, da educação em saúde. Então não adianta eu dizer que exercício é bom, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que exercício é bom. E por que as pessoas são sedentárias? Por que as pessoas não fazem exercício físico? Então, isso é uma questão que eu vou trazer hoje exatamente
Eu não vou falar de prescrição mais específica, eu vou falar de uma forma generalista, visto que a gente não tem esse tempo todo, mas uma introdução para a gente entender a importância deste profissional dentro de uma equipe multiprofissional, e eu vou dizer por que não interprofissional? Hoje eu estou tutora de um grupo do PET interprofissional e tenho ficado cada vez mais encantada com o investimento do Ministério da Saúde em ações interprofissionais colaborativas, na qual os profissionais da saúde começam a compreender a importância de cada área, não só focado no modelo médico antigo, onde se trata a doença, mas, acima de tudo, a promoção da saúde, a prevenção, é muito melhor prevenir do que remediar, né? Mas, infelizmente, ainda nós nos vemos numa atenção primária à saúde que fica ali apagando incêndios, né? Onde as pessoas procuram só quando elas estão adoecidas, quando, na verdade, deveria ser um ambiente de educação em saúde, na qual as pessoas pudessem participar desse ambiente de uma forma na prevenção, né? Então vamos nós. Conceitos de vida saudável. Vida saudável, basicamente, a gente vai falar muito sobre isso, alimentação saudável e balanceada, né? Hoje cada vez mais se fala, né? Você é aquilo que você come, e os nutricionistas estão aí para nos ajudar nesse sentido, mas a gente sabe, né, que a nossa alimentação tem sido cada vez mais banalizada, alimentos industrializados, muito açúcar, muita gordura, né, uma falta de atenção e carinho à forma como você se alimenta, né? Mas esse não é o meu tema, mas esse é um importante tripé dessa vida saudável. Um equilíbrio familiar, social e emocional, e aí vem a questão do controle de estresse, né? Então, são os contextos. Não dá para a gente falar de promoção de saúde, de ações em saúde, quando a gente não considera o contexto de uma população, de uma comunidade ou de um indivíduo. Então, quando a gente fala de vamos fazer exercício, vamos comer bem, se eu não envolvo essa família, se eu não envolvo essa cultura, essa comunidade, nada disso pode ter resultado, né? Porque às vezes é um contra vários, dentro de uma cultura aí que foi pré-estabelecida. As questões emocionais, nunca se falou tanto de doenças emocionais, né? De distúrbios emocionais, de síndromes de várias maneiras, porque a sociedade vem adoecendo pela demanda incrível de produtividade, talvez, né? Temos que ser e ter o tempo todo. Quando a gente antigamente tinha uma vida mais tranquila, né? Hoje parece que a gente está o tempo todo se comparando com histórias que não são nossas. Enfim, né? E isso vai, lógico, afetar o terceiro tripé, que é a vida ativa. Ter uma vida ativa. E aí o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque não adianta a gente falar de prescrição de exercício, de treinamento, se a gente não entende o que é vida ativa. E aí a ciência vem nos trazer, né? São muitos os modelos, os paradigmas e as verdades científicas de várias épocas. Na década de 70, a gente ouvia falar do Cooper, né? Dr. Kennedy Cooper, que dizia que correr fazia bem para a saúde. Então saiu aquela febre de todo mundo sair correndo e malhar pesado e fazer até aquele preceito do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Mas com os estudos, eu tenho várias notícias boas para vocês hoje, a gente vai ver que a gente precisa ter uma vida ativa. E o que é essa vida ativa? É gastar no mínimo 2.200 calorias por semana com atividades físicas. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente vai falar de obesidade, assim, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa obesa, aí eu estou dizendo de obesa mesmo, já com riscos, e aí eu tenho comprometimentos de articulações, eu tenho uma história aí de sedentarismo muito grande, porque quando se desenvolve obesidade, provavelmente essa pessoa, esse indivíduo, ele não tinha uma vida ativa, não fazia parte, além da sua má alimentação e outros distúrbios. Mas
não fazia parte dessa história. Então, de repente, eu querer pegar um paciente obeso, um aluno obeso e colocar ele para fazer uma malhação pesada, gente, para com tudo. Então, nós temos que ir aos poucos, e aí vem o conhecimento do profissional de educação física para trabalhar no contexto da educação em saúde, para trabalhar as questões emocionais, sociais, familiares, o contexto geral, e aos poucos esse indivíduo vai desenvolvendo uma consciência do quanto isso é importante e necessário para a manutenção de uma vida saudável. Então, eu queria trazer para vocês 2 conceitos que são muito importantes a gente entender para poder conduzir. Até porque, num trabalho multiprofissional e interprofissional, nós temos que ter saberes comuns, né? E esses conceitos, eles vão nos ajudar a entender e também trabalhar com isso nos nossos atendimentos. Então, um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, até mesmo um dentista, ele vai poder trabalhar esse conceito, tá? É diferente eu indicar, eu recomendar e eu prescrever. Né? Então, eu posso dizer para o meu aluno que está com uma dor aguda, olha, talvez você precise fazer uma fisioterapia. Você precisa tomar um analgésico, mas eu não vou prescrever o analgésico. Eu não vou prescrever o tipo de fisioterapia. O meu aluno obeso, eu vou dizer, você precisa fazer uma alimentação mais saudável. Talvez comer menos carboidratos e menos gorduras. Mas eu não vou dizer a quantidade, que tipo, porque isso é da alçada do nutricionista. Mas aí é uma interconexão dos saberes. E aí é onde a gente vai falar desse momento multiprofissional, né? Bom, esse conceito de atividade física. Então, eu pratico atividade física. Então, vamos entender o que é atividade física. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, e aí eu falo, gente, a internet caiu, eu vou ali para um outro cômodo, eu tenho que descer uma escada e vou para um outro cômodo tentar ver se a internet pega melhor. O que eu estou fazendo aqui? Eu saí de um nível, eu estou sentada aqui, apesar de eu falar muito com a mão, né? Eu estou em movimento, mas a ideia eu vou pegar meu computador, eu vou descer uma escada, eu vou ajeitar o espaço, eu produzir movimento e produzir um gasto energético, tá? Pequeno, claro, mas isso é atividade física, é qualquer movimento corporal que eu saio do repouso. E aí, a gente vai trabalhar nível de atividade física, a gente vai entender o nível de atividade física desse paciente que chega para a gente, desse aluno que chega para a gente. E aí eu vou contextualizar isso dentro dos 4 contextos da vida desta pessoa. O primeiro deles é o trabalho. Trabalho pode ser que ele é um estudante, então ele estuda. Então, dentro desse trabalho, vamos pegar ali uma empregada doméstica. Vamos comparar o nível de atividade física de uma empregada doméstica com uma pessoa de TI, tecnologia da informação, que passa o dia todo no computador desenvolvendo softwares. O nível de atividade física dessa empregada doméstica, com certeza, é maior do que o nível de atividade física do que esse técnico de TI. Por quê? Porque ela empurra móvel, ela varre o chão, ela lava a louça, ela lava a roupa, ela vai fazendo 1000 movimentos durante o dia. Então, ela já tem um bom nível de atividade física. Ela está tendo um gasto calórico muito maior do que aquele operador de TI. Certo? Outro contexto seria atividades domésticas. O que é que você faz na sua atividade doméstica? Eu saio de casa de manhã, pego o meu carro, pego o elevador, pego o meu carro, vou para o escritório, sento, passo o dia no computador, depois eu desço o elevador, mando vir a comida, como na minha própria mesa, depois eu desço o elevador, pego o meu carro e vou para casa. Chego em casa, eu tenho tudo pronto, porque eu tinha aquela empregada doméstica que deixou tudo pronto para mim, inclusive a sopinha da noite. Então, qual é o nível de atividade física que você faz em casa?
Ah, não, eu de manhã eu já deixo a casa toda ajeitada, eu não tenho ninguém que me ajude, e aí eu vou para o meu trabalho, mas quando eu volto eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, tá vendo? Vai somando o movimento. Transporte, acabei de falar. Ah, eu desço o elevador, pego meu carro ali. Ah, não, eu deixo o elevador, mas eu vou de ônibus. Eu ando 2 quarteirões para ir para a parada do ônibus. Ah, eu vou a pé. Ah, eu vou de bicicleta porque é perto, então eu consigo fazer isso. Então, como é que você gasta essa energia no seu transporte? E as suas atividades de lazer? Ah, no meu momento livre é Netflix. Meu momento livre é internet. Meu momento livre, ah, não, eu tenho meu futebolzinho do final de semana. Ah, eu faço a minha ginástica. Ah, eu pratico um esporte. E aí a gente vai somando isso. Então a gente vai ver essa quantidade de movimentos que você faz nos seus contextos, do seu dia a dia. Aí vem a questão do exercício físico. Aí sim, vamos falar de exercício. Exercício físico é uma das formas de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento da aptidão física, de habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funcional. Opa, então vamos pensar aqui, ó. O exercício eu planejo, eu estruturo e repito. Então vamos pensar assim, ó. Eu acordei domingo, feliz da vida, e falar, hoje eu vou caminhar na praia. Aí eu vou lá e dou uma bela de uma caminhada de meia hora lá na praia. E volto para minha casa e passou. E aí ficou. Daqui 15 dias eu falo, foi tão legal aquele dia, né? Eu vou lá e faço de novo essa caminhada. Essa caminhada que eu fiz foi uma atividade física. Mas um belo dia eu acordo e falo assim, a partir de hoje, 2 vezes por semana, eu vou caminhar por meia hora. Olha só, olha a diferença. Eu planejei, eu estruturei, eu vou repetir, eu vou dar uma continuidade a essa prática e isso vai o quê? Gerar o quê? Um ganho na minha aptidão física, no caso aqui, na aptidão física aeróbia, tá? Cardiovascular, porque eu estou fazendo um exercício aeróbio com grandes grupos musculares de longa duração, que é, por exemplo, uma caminhada. Ah, vou fazer aula de hidroginástica 2 vezes por semana lá na academia. Ah, vou fazer o treino funcional, né? O crossfit, sei lá, essas coisas que estão na moda, né? Vou fazer musculação. Ah, vou dançar. A partir do momento que você estrutura isso, você passa a fazer exercício físico. E aí você tem ganhos. Ganhos na sua aptidão física. O que é aptidão física? São aptidões motoras, como força, equilíbrio, flexibilidade, resistência cardiovascular, e tudo isso vai o quê? Afetar nossa saúde, aonde eu vou diminuir a minha chance de desenvolver principalmente as tais das doenças crônico-degenerativas ou as doenças cardiovasculares, cânceres. Então, eu estou trazendo um gráfico aqui para vocês, aonde a pessoa passando de sedentária... Opa, deixa eu voltar aqui. A pessoa passando de sedentária a pouco ativa, olha aqui, ela diminui mais de 40% a chance dela desenvolver a morte por doenças cardiovasculares. Olha que loucura, gente. É de sedentário para pouco ativo. Quando eu falo de ativo, é aquele negócio da atividade física que eu falei antes. É ser ativo. Ser ativo, tá? Então, escolher formas de movimento para que você possa realmente ter esse ganho. Então, diminuição de 44%. Quando você passa para ativo, aí você já tem uma diminuição maior e muito ativo maior ainda, tá certo? Mas só aí eu já quero mostrar para vocês a importância de um programa de educação em saúde para os pacientes. Então, às vezes é muito difícil um paciente obeso, né, principalmente obesidade mórbida, começar um programa de exercício. Então, a gente tem que começar com doses pequenas. E aí, esse outro gráfico vai trazendo aqui os benefícios e os riscos. É claro que de leve a moderado, olha aqui o benefício, ó.
esse gráfico do benefício. Vida ativa, vida saudável é quando eu já começo a ter um programa de exercícios, certo? E aí, fitness é quando eu estou condicionado. Fitness, o significado da palavra fitness é condicionamento físico, tá, pessoal? Esse mundo fitness é condicionamento físico, tá? E o esporte, aí eu tenho benefícios, mas aí eu tenho um aumento maior de riscos, né? Então, é aquele cara que resolve fazer o fitness, que é o tal do crossfit muito pesado, começa a exagerar um pouco além da conta. Então, ele começa a ter alguns riscos de lesões, até morte súbita, né? A gente vê muitos casos de morte súbita muito mais em atletas, porque a exigência é muito grande, do que em pessoas sedentárias por conta da intensidade desse exercício. E aí eu tenho uma notícia boa, que essa notícia é importante passar para essas pessoas, esses pacientes, esses alunos. A recomendação de atividade física, lembra o que é atividade física? Em vez de subir pelo elevador, é escolher a escada, é ter um lazer mais ativo, é que a gente acumule 30 minutos por dia de atividade física. Pode ser exercício? Pode ser exercício. Mas naquele dia que você não pode fazer exercício, hoje não vai dar tempo de fazer nada. Então, você procurar ir no banheiro mais longe no seu trabalho, subir mais escadas, você pegar o ônibus numa parada depois, escolher, né, esse tipo de atividade. Porque o que vai contar é o tempo. Porque essa atividade, olha que maravilha, ela pode ser contínua ou acumulada. Como assim, Cris? Você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Olha aí, pagou. Por exemplo, você tem ginástica laboral lá no seu trabalho. Faça 10 minutos de ginástica laboral, já tem 10 minutos aí na conta. Olha que legal. Ou então, você faz os 30 minutos. Professora, e se eu fizer 1 hora de exercício? Vamos pensar nos nossos pacientes obesos, nos nossos alunos obesos. Eles provavelmente não vão aguentar meia hora de exercício, dependendo do nível de obesidade. A articulação não vai aguentar, ele pode se machucar. Então, seria muito mais interessante começar um programa de forma acumulada. E aí, como é que eu vou prescrever isso? Certo? Eu tenho aqui um exemplo, né? De uma forma aí, eu posso caminhar 30 minutos, ou subir escadas 5 minutos, brincar, vou chegar em casa, brincar com o cachorro, brincar com o filho, sair para dar uma volta com o cachorro, lavar o cachorro, cuidar do jardim. São tantas os movimentos, as atividades que a gente precisa escolher vida ativa, o que a gente realmente precisa fazer para isso. E aí foi desenvolvida uma pirâmide, lembra da pirâmide alimentar? Né? A gente vê o que mais, né? Aquela base da pirâmide, quantas porções de frutas, hortaliças, leite, carnes, ovos, óleos, gorduras, enfim. Tudo aquilo que a gente, os nutricionistas nos recomendam, existem 2 tipos. Fico mudando aqui, ó, a minha imagem aqui. Ficam 2 tipos de pirâmides que eu gosto muito, que seria a pirâmide do controle do estresse. Então, todos os dias a gente tem que comer direito, fazer atividade física, ter um hobby, né? Ter um sentimento positivo, 2 a 3 vezes por semana, cultivar boas relações, então ter tempo para a família, com os amigos, né? Ter sentimentos comunitários. Isso é importante, gente. A gente pensa assim, que isso é algo que não, isso faz parte do contexto da saúde. Lembra que saúde é algo integrado, não é apenas a saúde física. A saúde, quando o nosso físico adoece, é porque o emocional, o social, o espiritual, tantos contextos já estão adoecidos, né? Então, aqui, ó, um tempo para meditar, né? Um tempo para ter um hobby. E aí a gente tem a zona de perigo, né? Vamos beber, mas não beber demais, né? Vamos fazer questões aí que pode ser que vão nos atrapalhar. E aí a gente vai olhar, né, nesse paciente aí. Puxa vida, será que o profissional de educação física poderia fazer um trabalho junto com o psicólogo, por exemplo?
Olha que trabalho lindo sairia aí, né? Seria essa questão multiprofissional. Vamos fazer uma aula de alongamento com um relaxamento no final, com uma respiração conectada. E aí esse psicólogo vai fazer um trabalho. Gente, é tanta coisa importante que a multiprofissionalidade e a interprofissionalidade ela pode trazer para a gente. E aí vem a pirâmide da atividade física, claro, né? Todos os dias, o quê? Ter uma vida ativa. Ter uma vida ativa. 3 a 5 vezes por semana, fazer exercícios aeróbios, né? Ter um momento recreacional, que pode ser praticar um esporte, dançar, enfim, né? 2 a 3 vezes fazer exercícios de força, flexibilidade e cortar ao máximo o tempo de ações sedentárias. Então, ficar muito lá na televisão, jogar cartas, podemos fazer isso? Claro que podemos, gente. Mas cuidado com os exageros. E aí a gente vai ver que quanto mais a pessoa fica em comportamentos sedentários, mais ela quer ficar. Porque ela vai perdendo componentes da aptidão física, e aí quando ela vai fazer, vai dar aquele desconforto, aquela dor, né? E aí é aonde a gente vai buscar o profissional de educação física. Quais são os exercícios mais utilizados para essa promoção de saúde? Então, vida ativa, tá claro, né? Buscar comportamentos mais ativos além a mais do que os comportamentos sedentários. Ok. E aí vamos partir para o exercício. Quais são esses exercícios mais utilizados? A caminhada, uma corridinha leve, claro, cada um dentro do seu limite. Um ciclismo livre, estacionário, o circuito aeróbio, aulas coletivas. Então, a gente vê muita aula quando a gente fala de comunidade, né? Vamos fazer um trabalho lá na unidade básica, e tem o pessoal do NASF, da educação física. Eu tenho visto lindas ações com o pessoal da educação física, os profissionais, trabalhando com grupos de idosos, grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, de obesos, fazendo aulas coletivas, né? E a natação, que seria um excelente exercício, principalmente na preservação das articulações. Os exercícios resistidos, sim, né? Que seriam os treinamentos com pesos, a própria hidroginástica, porque eu tenho uma resistência da água que vai me ajudar, um trabalho muscular maior, né? A ginástica localizada, que seria aqueles exercícios com pesos livres, né? Com música, seria aula coletiva, né? Os circuitos, e hoje a gente vê muitas essas aulas de treinamento funcional, só que elas misturam, né? Misturam exercícios aeróbios com exercícios de força, com peso do corpo. Só que na maioria das vezes a gente vê algumas aulas muito fortes para o aluno. Deixar bem claro que não existem exercícios proibidos. Existem pessoas proibidas de fazerem determinados exercícios. Então, existe aquele exercício mais esdrúxulo do mundo que um atleta, por exemplo, vai fazer. E você não vai fazer, eu não vou fazer, porque aquilo vai me machucar, vai causar danos, né? Mas eu tenho a possibilidade de fazer outros exercícios para que o meu corpo se adapte a isso, tá? E o alongamento e relaxamento vai trabalhar a flexibilidade, a falta de flexibilidade leva a lesões, leva a quadros de dor. Muitas vezes essa dor pode levar a um quadro de depressão, porque a pessoa ela não consegue mais ter aquela qualidade de vida, ter uma vida ativa, atuante, porque ela tem dor. E os exercícios de alongamento, eles vão ajudar muito, tá? Tanto as aulas coletivas, como os programas individuais, a yoga, agora muito cuidado também, né, com os níveis de yoga, porque existem aquelas aulas de yoga, né, para gurus, que são ótimas para, né, a mesma coisa do atleta, mas é algo que vai te levar dentro do seu limite. E o yoga é maravilhoso, eu sou uma praticante de yoga, que vai te trazer não só a questão física, mas chama-se de psicofísica, porque ela vai trabalhar muitas questões emocionais, energéticas, através da respiração, então o controle do estresse, né, ativando demais essa respiração, para que o sistema nervoso parasimpático seja mais ativado. A gente está sempre no simpático, na adrenalina alta, então essas aulas elas são interessantes.
o Pilates. São aulas onde você traz o aluno mais para uma consciência corporal, uma percepção, não é o fazer pelo fazer, o fazer para ganhar massa muscular, para ter uma imagem não sei do que, né? Então, são exercícios que são bem utilizados. E aí, a gente traz a importância desse profissional de educação física, e a prescrição dos exercícios no tratamento da obesidade, né? Como ela é feita, né? E aí sim, né? E a gente vem trazer aqui a importância do profissional. Qual exercício? Quanto desse exercício? Onde? Porque aí eu tenho que considerar o contexto desse aluno. Como é que é? Aonde é essa atuação? É num hospital? É numa clínica? É num centro de saúde? É numa academia? É numa praça? É na casa do aluno? Porque pode ser, né? Como fazer isso? Tudo isso é da alçada do profissional de educação física que tem a expertise para tal. E aí é necessário que ele avalie o potencial desse exercício. Então, assim, infelizmente, eu vejo muito isso na minha área, aquele pessoal que faz o Ctrl+C, Ctrl+V de exercício. Parece que é uma receita de bolo para todo mundo. Eu tenho 30 anos nessa área, pessoal. E é engraçado que existem épocas daquele tipo de exercício. Então, todo mundo faz aquele exercício. Aí passou entre a modinha daquele outro tipo de exercício. Aí todo mundo sobe e desce do caixotão. Depois todo mundo empurra o pneu. Depois todo mundo pula na cama elástica. É uma infinidade de exercícios. Isso é maravilhoso dentro da área da educação física. Porém, precisa-se de uma expertise para prescrever isso. E aí eu preciso avaliar o potencial desse exercício, se realmente a relação custo-benefício, quem é a pessoa que vai estar fazendo, quem são as pessoas, as limitações dessas pessoas, o volume, a intensidade desse exercício. Então, será que, de repente, um obeso conseguiria permanecer meia hora naquele tipo de exercício? Não seria melhor eu propor séries curtas de exercícios em momentos diferentes, dentro da realidade daquele aluno ou daquele paciente? O tipo, o local, a disponibilidade. Esse aluno está disponível, aí não é só a disponibilidade de tempo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu só posso de manhã, só posso à noite. Mas às vezes não é essa disponibilidade, a disponibilidade interna mesmo. Você olha para aquela pessoa e fala assim, ó, só estou aqui porque o meu médico disse que se eu não fizer exercício eu morro. Então é o medo da morte, não é o prazer de exercitar. Que aí entra o profissional de fazer o trabalho de sedução para o exercício. Eu digo que é o comer pelas beiradas e fazer esse aluno entender, compreender e sentir, principalmente, o quão importante essa prática é para ele, como ele vai ficar bem. E aí aquilo vai virar um hábito como, não consigo levantar e não escovar o dente, ficar com mau hálito, né? Não é assim? Então a gente escova o dente. Então é aquela coisa, não consigo passar um dia sem pelo menos fazer tanto de exercício, algum movimento, certo? Mas isso quem vai te ajudar é o profissional, né? Essa expectativa, eu vou emagrecer 20 quilos em uma semana? Espera, vamos trabalhar isso. Qual é o ritmo? Qual o exercício? Qual a sua disponibilidade e possibilidade? Bom, dentro disso, vamos traçar uma meta, um plano. E isso, a gente sabe que somos uma ciência que não é exata, para alguns dá mais resultados, para outros não. E aí é importante a gente mostrar essa realidade para essas pessoas, para não se criar o efeito paradoxal do exercício. Ou seja, o exercício passa a ser mais um fator de estresse na vida dessa pessoa, que já está insatisfeita, está adoecida, física, emocionalmente, né? Vai gerar mais frustração. Conheço muitas pessoas que começaram a praticar o exercício com muitas expectativas, aquele efeito ioiô, né? Então faz a alimentação e o exercício com muita sede ao pote, daqui a pouco vai desanimando, porque aquilo que foi colocado para essa pessoa é tão distante do que ela pode naquele momento estar apta para, que é melhor tirar o pé do acelerador e ir aos poucos, e ir transformando, porque hábitos arraigados,
eles não são transformados do dia para a noite. E isso é muito importante que os profissionais entendam. Então, essa salada, ela é muito importante, que o profissional de educação física entenda, e os outros profissionais também, para criar uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, porque eu gosto muito mais do inter do que do multi, porque o inter há uma conversa, multi, muitas vezes, ele vai lá, faz a dieta para o profissional de educação física, não sabe nem o que ele está comendo, aí faz um treino que, de repente, ele tem um momento de hipoglicemia porque fez o treino no horário que a dieta não combinou, aí vai no fisioterapeuta porque ele está com uma dor no joelho, tem uma lesão ali, mas ninguém se conversa. Gente, não dá para ser assim. Precisa haver uma conversa. Precisa haver uma comunicação. E quando isso acontece, é muito incrível, porque o resultado, ele é potencializado. E aí, é o que eu trago, né? A multi e a interprofissionalidade, né? Essa equipe de trabalho, ela precisa conversar, né? Não cada um no seu quadrado, esse aluno, esse paciente que passa por vários profissionais, aí eu acho que é um estresse violento, né? Não se conversa. Então, é importante essa conversa. Qual é a realidade que nós temos? Então, aonde você trabalha? É uma clínica? Com quem você está trabalhando? É um paciente isolado? E vamos conversar, vamos mandar cartinhas, vamos mandar WhatsApp, vamos mandar e-mails com a sua prescrição. Eu sempre gostei de trabalhar muito, eu passei um bom tempo da minha vida trabalhando como personal trainer, né? Chique, né? Na minha área. Mas eu era simplesmente uma professora particular de pessoas. Eu sempre gostei de reabilitação, então sempre trabalhei com cardíacos, com transplantados, enfim. E aí eu nunca consegui trabalhar isolada. Tinha o profissional da educação física que fazia a avaliação e a gente se conversava. Tinha a nutricionista ou o nutricionista que fazia e a gente conversava. Tinha o fisioterapeuta e a gente conversava. Tinha o médico e a gente conversava. E aí, gente, o resultado é fantasticamente mais potencializado. Né? O que é possível realmente? Então, a gente imagina algo, mas aquilo não faz parte daquela realidade. Qual é esse cenário que você vai trabalhar? Ah, eu tenho todos os equipamentos possíveis. Ah, não tenho. Eu tenho ali uma sala do posto de saúde para trabalhar com ele. Então, é o que temos. Então, nós temos condições, sim, de fazer algo dentro de cenários diferentes. Né? Qual o diálogo, né? Nós estamos dialogando com o ator principal, que é o paciente ou o aluno, como vocês queiram chamar, o obeso, né? Com a equipe médica, psicológica que trabalha com esse paciente. Existe um diálogo, né? E às vezes não, então é muito importante você provocar esse diálogo. E às vezes não é. Eu tenho feito esse trabalho interprofissional e às vezes os próprios profissionais não entendem até onde vai. E aí que é a importância de se entender e desenvolver o que a gente chama de competências, né? Todas as áreas da saúde, elas têm competências comuns. Vamos pensar aqui, eu tenho esses pacientes, um grupo de pacientes obesos. Quais são as competências comuns do profissional de educação física, do nutricionista, do médico, do enfermeiro, do psicólogo? O que a gente pode, de uma forma comum, trabalhar com eles? Aí, dentro dessa competência comum, cada um vai ter a sua especificidade e é importante que cada área entenda a especificidade da outra para somar, compreender e conectar. E depois trabalhar ações colaborativas. E um vai estar colaborando com a prescrição do outro. Penso que isso seria um trabalho muito mais efetivo, muito mais eficiente, né? Onde a gente tem uma conversa de interprofissionalidade, tá? E aí eu trago esse modelo de interdisciplinaridade para vocês, né? Os problemas completos e complexos que chegam, né? Então a gente precisa ter uma inovação, porque cada um sempre estava no seu quadrado, né? Através desse diálogo. Então, ó, é um ciclo que vai
tanto vai para um lado como vai para o outro. Então, eu tenho uma inovação, o diálogo, um questionamento, e aí, faz isso, não faz, tá certo, não tá? Trocar as experiências e colaborar. Ao mesmo tempo que eu tenho uma mão inversa, né? O questionamento leva à inovação, que leva à colaboração, que leva à troca de experiências e a novos questionamentos. E isso vai acontecendo e a gente vai crescendo. Nós conseguimos nos envolver melhor nesse processo de construção, né, do tratamento desse paciente, que vira um cuidado real. Eu gosto muito, num livro chamado Saber Cuidar, do Leonardo Boff, que ele diz que nem sempre quem trata, cuida, mas quem cuida, trata. E aí, muitas vezes, essas pessoas vão buscar pessoas que cuidam com carinho, que ela se sente importante, né? Tratar, às vezes, é prescrever. Tá aqui seu treino, tá aqui sua dieta, tá aqui o remédio que você tem que tomar. Sabe? E será que isso não fica vazio, né? E essa pessoa não vê um significado nisso, mas quando ele vê pessoas conversando sobre ele, se sentindo um ator principal dentro desse processo, eu acredito que o tratamento ele fica com certeza muito, mas muito mais eficiente. É isso, pessoal. Eu espero ter contemplado um pouco. Tem muita coisa para ser falada, né? Mas fazer movimento é bom, fazer movimento é importante e espero que vocês possam pensar dessa forma. Na verdade, esse momento era para provocar uma forma de entender esse trabalho multiprofissional, esse trabalho interprofissional, trazer um pouco da atuação do profissional de educação física, que pode ser muito ampla, tanto na área da educação e saúde, na área da prescrição, na área de atenção, né, na área da escolha, da conversa, de uma roda, e na área principalmente da interprofissionalidade. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas e qualquer coisa é só me procurar. Eu sou professora da UES e estamos aqui. Vou deixar meu e-mail para vocês depois, para vocês compartilharem. Tem uma página no Instagram também, Cristiane Frank, como vocês estão vendo aí, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço a todos, obrigada pela atenção e até um próximo encontro.